Olá, tudo bem? Qual banco eu devo abrir conta? Qual maquininha de cartão de crédito eu devo escolher? Você está nessa dúvida? Fique comigo até o final, eu vou te ajudar nessa escolha. Tenho certeza que as informações vão ser muito úteis para você. Já deixe o seu like para que você receba notificações quando lançarmos mais vídeos. Bom, qual banco você deve escolher para abrir a sua conta e qual maquininha de cartão de crédito? Existem 5 bancos principais, né? Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Estes 5 bancos principais, segundo um relatório divulgado pelo Banco Central do Brasil, agora em junho de 2021, eles respondem por 79,2%, mas não dá para 80% das operações de crédito no Brasil. Imagina, esses 5 bancos, eles emprestaram 80% do dinheiro que foi emprestado no Brasil no último ano. E também eles respondem por 77,7% dos depósitos bancários. Então, sem dúvida que esses são os principais bancos que existem no Brasil e que te apresentam aí o leque de opções para que você deve escolher. Então, nós vamos focar nesse vídeo aqui, para falar dos bancos, vamos focar nesses bancos, mas nós vamos falar dos bancos, vamos falar de 3 grupos. Primeiro, os bancos, e aí vamos falar desses 5 principais. Nós vamos falar das cooperativas de crédito, já ouviu falar? Cooperativa de crédito. E terceiro, vamos falar dos fintechs. Olha que palavra bonita, fintechs. Vamos aprender o que é uma fintech, caso você não saiba. Mas talvez você não conheça o termo, mas o que significa, tenho certeza que você já ouviu falar. E aí, por último, vamos falar do segundo ponto, deixando esse ponto de lado depois, vamos falar sobre as máquinas de cartão de crédito. Tá? Então, falando desses 5 principais bancos, o que você deve levar em conta para escolher um desses 5 principais bancos? Uma pesquisa mostrou que uma das coisas que as pessoas mais se interessam é se o banco tem abertura online, as taxas para empréstimo, financiamento, uso do limite e também a segurança da plataforma e a praticidade da plataforma do banco também. Então, abertura online, né? Falando desses 5 bancos que correspondem aí a quase 80% de todos os depósitos bancários do país, né? Qual que é o ranqueamento que existe nesse sentido? Podemos colocar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal como não sendo os melhores, mas sendo os 3 melhores: Bradesco, Itaú e Santander. Então esses 3 estão acima no quesito abertura online, facilidade. Até o Banco do Brasil e a Caixa tem até alguma coisa lá de abertura, mas é uma abertura básica que acaba tendo que ter um contato na agência para finalizar a abertura. Então esses bancos são melhores para isso. Em termos de taxa, as melhores taxas, exatamente o inverso da questão da abertura online, você vai encontrar na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Por quê? Vamos entender isso. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, talvez você já saiba disso, são bancos estatais, bancos do governo. Então eles tendem a ter uma taxa mais atrativa do que bancos particulares que visam lucro. Tá? Então, naturalmente, os bancos estatais também visam lucros que vão para o governo, né? Para financiar o governo, tudo que o governo investe no país. Mas eles têm taxas mais atrativas por serem bancos estatais, diferente dos bancos particulares como Bradesco, Itaú e Santander. E a segurança da plataforma e praticidade do uso da plataforma. De novo, voltamos a inverter a situação. Os que têm piores segurança na utilização da plataforma é a Caixa e o Banco do Brasil. Não estamos dizendo que a segurança deles é ruim, tá? Estamos dizendo que no ranqueamento eles são inferiores ao Itaú,
Bradesco e Santander, que tem uma segurança na utilização da plataforma melhor, na utilização dessas plataformas online. E também, na praticidade, podemos dizer que o Itaú, Bradesco e Santander também tem mais praticidade, mais facilidade para pagamento, para transações, para utilização, menos travamento, menos problemas. Realmente eles estão assim. Vamos falar aqui agora sobre as cooperativas de crédito. Então, o que são as cooperativas? Se você nunca ouviu falar sobre as cooperativas, elas ganharam muita força nos últimos anos, aumentaram muito o market share, a participação no mercado do Brasil, e as cooperativas nada mais são do que bancos, não deixam de ser bancos, embora eles costumam dizer que não são bancos, mas são bancos sim, onde você, o cliente, na verdade é o próprio dono do banco. Você foi promovido, agora você é dono do banco. Nas cooperativas de crédito, todos os cooperados, por assim dizer, que são os clientes, eles são donos do banco também. Imagina um pote onde tem os clientes e um outro pote onde tem o banco, os donos e seus acionistas. Num banco particular funciona assim: o banco dos clientes não se mistura com o banco dos donos do banco e os acionistas. Os clientes enriquecem esse pote aqui, que são o pote do banco e seus acionistas. Visam lucros para eles. Na cooperativa de crédito não existe dois potes, só existe um pote só, onde todo mundo que é cliente também é dono e todo mundo se beneficia do lucro. Tanto é assim que na cooperativa de crédito não existe tarifa bancária. Existe uma taxa que você paga de integralização de capital. Você paga capital no seu banco, na cooperativa, todo mês. Então, você vai colocando lá aquele valor, é considerado um valor investido para ajudar todos os cooperados. E essa tarifa, por assim dizer, que você paga todo mês, então imagina lá que você paga R$40 todo mês. Num ano você vai pagar R$480. Se depois de um ano você decidir sair daquela cooperativa, você pode resgatar esse valor, até com um pouquinho de juros. Você vai resgatar esses R$480, porque não foi tarifa, é um investimento, é um capital investido, porque você está investindo como sócio do banco, que você é o dono agora, que chique, hein? Então é assim que funciona na cooperativa de crédito. Até mesmo no final do ano, quando apura-se o balanço, a demonstração de resultado do exercício, o lucro apurado ele é distribuído para os cooperados. É claro que os cooperados que têm maior influência naquela cooperativa, maior participação, eles vão ter um lucro maior, e proporcionalmente os que têm um pouquinho de influência, um pouquinho de participação naquela cooperativa vão receber um lucro menor, mas todos sim participam como cooperados, tá? Alguns têm um certo receio se a cooperativa ela tem o fundo garantidor de crédito, Por exemplo, os bancos são regidos por leis bem rígidas, e entre elas existe a lei do fundo garantidor de crédito, que garante que até R$250 mil depositado no banco, ainda que o banco venha à falência, esse fundo garantidor de crédito garante que os clientes que têm aportado ali, depositado ali até essa quantia de R$250 mil recebam esse valor e tenham essa segurança. Na cooperativa de crédito isso existe também, ele só tem outro nome, chama-se FGCOP, que é o Fundo Garantidor das Cooperativas, e também é de R$250 mil. Vamos falar aqui agora sobre as fintechs. Então, o que é fintech? Fintech é uma sigla em inglês para Financial Technology. Então, tecnologia financeira. É um termo abrangente e refere-se a startups, empresas que lançam novas tecnologias, que trazem soluções para meios de pagamento, meios de recebimento, para bancos, mas na verdade ela tem sido mais utilizada para bancos digitais, vamos chamar assim, tá? Então surgiram-se os bancos digitais, Banco Inter, Nubank e assim por aí fora, C6 Bank.
são esses bancos digitais. Então essas fintechs, elas surgiram e têm realmente feito bastante barulho no mercado, muitos têm aderido a essas fintechs. E quais são as vantagens dela? Por ela não ter, eles não terem os custos, grandes custos, né, de agência, de você pagar lá o aluguel do prédio, ter todos os móveis do prédio, ter lá o gerente para te atender, o auxiliar do gerente, a tiazinha que serve o café, a pessoa que faz a limpeza. Então, por eles não terem todos esses custos, eles têm também taxas mais acessíveis, mais facilitadas, por serem bancos voltados para estritamente o uso da tecnologia como uma máxima, como um facilitador incrível. Realmente você ganha muitas vezes tempo utilizando-se essas fintechs. Qual é a nossa opinião sobre bancos, cooperativas de créditos, fintechs? Bom, eu particularmente não acredito em bandeira de banco. Para mim não tem um banco melhor que o outro. Eu acredito em gerente. Então, frise isso. Não acredite em banco, acredite em gerente. É verdade sim, que existem algumas ligeiras vantagens de uma plataforma bancária para outra. A questão da segurança é uma questão relevante, mas são ligeiras diferenças, não são grandes diferenças, tá? Mesmo na facilidade do acesso, mesmo para abertura de conta. Basicamente é tudo a mesma coisa, falando num português bem simples. O que eu acredito é em gerente. Se você achou um gerente bom, aí sim esse pode fazer a diferença. É a pessoa que vai defender você na hora do crédito, que vai tentar te ajudar a conseguir as melhores taxas de verdade, que não vai fazer venda casada. O que é a venda casada? É aquele gerente que vai te ofertar o empréstimo, mas em contrapartida ele quer também que você adquira o consórcio, uma previdência privada e assim por diante. Então, essa é uma prática proibida no mercado, mas muitos gerentes se utilizam dela. E assim, se você já está procurando isso e realmente não há problema para você fazer, legal, tudo bem. Alguns gerentes abertamente falam, olha, é uma maneira de ter um bom relacionamento com o banco, uma contrapartida, embora não é uma prática permitida. Mas ele abre isso abertamente, que é uma maneira de você estabelecer um bom relacionamento com o banco vai te ver com outros olhos e tudo mais. Mas cuidado com sempre o gerente vai te ofertar um produto, sempre faz uma venda casada, isso não é permitido. Cuidado com esse perfil de gerente. Um pequeno ponto a ser levado em consideração também é que, assim, embora eu acredito em gerente, mas o Banco Itaú e o Banco Santander, eles tendem a ter políticas de crédito mais rígidas, tá? Então são bancos que têm uma política mais rígida, mais voltada para a proteção mesmo do banco. Então, se eles virem que você talvez tenha uma pequena chance de não ser um bom pagador, eles tendem a ser mais estritos com relação a crédito. O Banco Bradesco, por sua vez, dentre esses três, ele tende a ser um pouco mais flexível, ele dá um pouco mais aval para o gerente, dá uma certa liberdade maior para o gerente, pelo menos no momento em que esse vídeo está sendo gravado. Claro que isso pode mudar, a situação econômica do país pode mudar, pode influenciar a política dos bancos, política de crédito, um se abre mais, outro se fecha mais, isso está sempre em mudança, mas atualmente, e já por algum tempo, tem sido assim. O Bradesco um pouco mais flexível, Itaú e Santander um pouco mais rígidos, tá? Como dissemos, eles têm umas taxas um pouco maiores, a taxa do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal tendem a ser melhor. Mas, de novo, batendo na tecla do gerente, geralmente o gerente, se você tem uma taxa que no mercado, na concorrência, está mais compatível, ele vai tentar fazer o máximo para bater aquela taxa, ou vai tentar de alguma maneira apresentar alguma solução que vá te beneficiar de alguma maneira.
Então eu não acredito em bandeira de banco, acredito em gerente. Outro ponto importante, minha opinião. Eu gosto muito de cooperativa de crédito, tá? Eu acho que funciona muito bem. Eles, por terem esse conceito de ser um pote só, onde, como voltando a ilustrar do jeito que falamos, né? Onde todos os clientes são também donos, eles têm taxas muito atrativas, porque você não está tendo um pote que está buscando dar lucro para um outro pote, né? E aí esse pote aqui dos proprietários vai procurar tirar o máximo de lucro. Não, os próprios usuários do produto é que são os que lucram com o produto. Então isso faz com que as taxas sejam muito mais baratas, muito mais brandas para financiamento, para crédito direto, para empréstimo e utilização do limite e assim por diante, até para taxas de boletos. Geralmente, as cooperativas de crédito têm taxas imbatíveis. Então, se você pensa em ter uma conta bancária e talvez, muito provável, vai precisar fazer um crédito, vai financiar uma máquina ou coisa assim por diante, pense em utilizar a cooperativa de crédito. Ah, mas talvez você não pense em crédito, mas também isso nunca dá para você saber se vai precisar ou não, né? As coisas mudam, negócios são incertos e às vezes você pode precisar. E se você precisar, você já tendo tido um relacionamento histórico com o banco, é muito mais fácil você ter crédito com aquele banco onde você cultivou o relacionamento. E se o relacionamento for numa cooperativa de crédito, geralmente você vai ter as melhores taxas numa cooperativa de crédito. Essa questão do gerente é importante. Por exemplo, vamos citar apenas um exemplo. Muitos bancos, eles têm a conta corrente e aí tem o limite lá da conta corrente. E às vezes você está usando o limite lá da conta corrente, que é uma das piores roubadas que a gente pode cair, pode entrar. E às vezes precisa mesmo, né? Porque tem uns juros altíssimos, chegando a 12, 13, 14% ao mês. Mas muitos bancos oferecem a conta garantida. O que é essa conta garantida? A conta garantida funciona assim, às vezes ela tem uns juros muito mais baixos, às vezes em torno de 2, 3, 4%, mas com a premissa, com a condição de que os valores que você receber naquela conta dos seus clientes, eles passem transitoriamente primeiro por essa conta garantida, para depois ir para a sua conta corrente. Então essa conta garante ao banco, não é garantida para você, é garantia para o banco. Ele garante ao banco que se você não pagar o banco daquele limite que você está usando de algum empréstimo, ele consegue tirar com muita facilidade os valores daquela conta. Isso dá liberdade para que o banco faça isso. Então, por ter essa garantia, ele vai te cobrar um juros mais barato nessa conta garantida. Acontece que muitos gerentes bonitinhos e bonitinhas não falam isso para os seus clientes. Então, por que o gerente não vai falar isso para você? Sem dúvida que isso, para mim, é uma falha grave. Ah, mas o gerente vai pensar no banco, isso não vai ser bom para o banco, porque para o banco, se você pagar mais taxa, é melhor. Eu não acho isso. Se o gerente ele pensa no seu cliente, ele vai garantir a fidelidade do seu cliente, o seu cliente vai indicar ele para várias outras pessoas, o cliente vai estar satisfeito e a melhor propaganda que tem é boca a boca. É melhor ele ter 10 clientes que paguem 4% na conta garantida do que ter 2 clientes que paguem 13% nos juros de limite. Então, sem dúvida que pensar em fazer o melhor pelo cliente, em defender o cliente dentro do banco, o gerente quase ser um advogado do cliente dentro do banco. É claro que o gerente vai ter seus interesses, vai defender o banco também, ele está certo disso, é óbvio, é o banco que paga o salário dele. Mas ele precisa também atender bem o seu cliente, defender também os interesses do seu cliente dentro do banco. Quando você tem um bom gerente, ainda que ele mude de bandeira de banco, saiu do Santander, foi para o Itaú, saiu do Itaú, foi para o Bradesco, geralmente ele arrasta a carteira de cliente junto com ele. Isso é uma prova de que realmente o que importa não é a bandeira do banco, mas sim você ter um bom gerente. Vamos falar aqui agora sobre as máquinas de cartão de crédito e de débito, né?
Então, quais são as principais máquinas de cartão de crédito? Vamos falar aqui: GetNet, Rede, Cielo, Infinity Pay, Tom, Mercado Pago, PagSeguro. Então, falando aí das principais, existem outras também, a Stone também e a Safrapay, né? Podemos esquecer, são máquinas de cartões relevantes aí do mercado. Então, quais são as diferenças entre elas, né? Então, algumas máquinas de cartão, elas cobram uma mensalidade sobre a máquina. Então, a maioria delas cobram um aluguel, você tem que pagar um aluguel sobre a maquininha. E às vezes isso pode ter um custo significativo, especialmente se você está começando o seu negócio, se às vezes você tem um vendedor na rua, 2, 3 vendedores na rua, cada um usa uma maquininha, né? Então, ou talvez cada um usa 2 maquininhas, se uma der problema, não sei. Então, isso talvez seja um fator relevante. Algumas maquininhas como Mercado Pago e PagSeguro, para baixar esse custo, pensando naquele que está começando, eles vendem as suas maquininhas a um custo baixo. Às vezes é um custo de 30 e poucos reais, 60 e poucos reais, variando entre isso. Com alguns recursos maiores, outras com menos recursos. Mas eles dão essa oportunidade também de você comprar as maquininhas. Quais são as máquinas de cartão que têm as melhores taxas? Segundo uma pesquisa realizada, as marcas Infinity Pay e a marca Tom são as que têm as melhores taxas para a venda do cartão a débito e venda no cartão a crédito. Tá? Então, grave, Infinity Pay e Tom, numa pesquisa, foram as que têm as melhores taxas no mercado. Qual é a nossa opinião sobre máquinas de cartão de crédito? Por exemplo, essa questão das taxas, na minha opinião, ela é relativa. Claro que é importante, mas é relativo. Por exemplo, se você por algum motivo já tinha um certo relacionamento com um banco, e aí é importante lembrar que muitos bancos estão por trás de máquinas de cartão. Os bancos são os detentores daquela máquina, são os titulares, né? Então, por exemplo, GetNet, quem é o dono? Santander. Rede, quem é o dono? Itaú. Cielo, quem é o dono? Bradesco. Safrapay, quem é o dono? Banco Safra. Stone, a Stone não tem banco, é um grupo de investidores. Mas essas máquinas que têm bancos por trás, geralmente você consegue, se você tem um bom relacionamento com aquele banco, você consegue também criar uma facilidade para ter boas negociações com a máquina de cartão de crédito. Muitas vezes, quando você padroniza ou usar o mesmo banco, com a mesma máquina de cartão que pertence àquele banco, com caindo tudo naquele banco, você vai conseguir boas negociações. Essa fidelidade, entre aspas, vai ajudar você a conseguir melhores taxas. Então, assim, dissemos que Infinity Pay e Tom tem as melhores taxas, mas isso é relativo. É claro que se você tem um bom relacionamento bancário e trazer um bom faturamento para a máquina de cartão que pertence àquele banco, você pode conseguir taxas melhores do que a Infinity Pay e do que a Tom também. É um ponto que, nossa opinião sobre essa questão da mensalidade das máquinas. Geralmente a mensalidade da máquina não vai ser o custo mais pesado para o seu negócio. É claro que você vai levar em conta isso, mas não fique olhando ali para coisinhas pequenas, olhe e tenha uma visão maior, né? Pense lá na frente. Então as taxas sim, elas podem influenciar no seu negócio, porque faturando pouco ou muito a taxa é sempre a mesma. 2,3% é o mesmo sobre R$1.000 e sobre 10 mil, sobre 20 mil e 100 mil. Sempre quem fatura mais consegue taxas menores. Quem fatura menos acaba pagando taxas maiores. Às vezes, se você fideliza também sempre uma operadora de cartão e traz mais receita para ela, muitas vezes você consegue isenção no aluguel da máquina também. Se você precisa ter muitas máquinas, cada vendedor na rua com uma máquina tem, sei lá, 5, 10 vendedores, pode ser um valor relativamente considerável que você vai pagar de aluguel. Se você fideliza sempre na mesma operadora, eu não tenho Santander, GetNet, Stone, eu tenho tudo GetNet, eu tudo Stone.
E aí você consegue isenção no aluguel da máquina porque você carregou mais faturamento na mesma operadora de cartão e ela vai conseguir te dar essa isenção muitas vezes. Então é uma estratégia interessante. Um outro ponto a ser levado em conta relacionado às operadoras de cartão. Cuidado com operadoras de cartão de crédito novas ou muito desconhecidas. Porque pense assim, ó. Se você vende no cartão, especialmente se você vende bastante no crédito, hoje em dia as pessoas compram muito no crédito, né? Principalmente se é muito parcelado. O seu dinheiro está com quem? Está com a operadora de cartão. Então, se ela falir, se ela tiver um problema, ela pode não te pagar. Ah, impossível, imagina, já aconteceu. Já aconteceu sim. Eu já vi casos de empresas que usaram máquinas super desconhecidas, que ninguém nunca tinha ouvido falar, e tomaram calote mesmo, né? Depois até algumas conseguiram acabar recebendo, mas demorou meses, porque a empresa estava em dificuldade e não tinha como pagar as empresas. Então tome cuidado, o fator segurança é um ponto importante. É claro que se você escolher uma dessas empresas que citamos, são empresas já consolidadas, grandes, com nome no mercado, a chance diminui, né? É muito mais seguro você agir dessa maneira. Fique atento também, uma outra dica que temos da sobre operadores de cartão de crédito, a promoções que surgem, tá? Então, por exemplo, há um tempo atrás eu me lembro que a Safrapay, ela fez um negócio assim que eu achei incrível. Eles fizeram até 90 dias sem pagamento de taxa para trazer novos clientes. Então entraram muito agressivamente no mercado, pertencendo ao Banco Safra, e falaram lá, olha, por 90 dias você vai vender no cartão e não vai pagar nada, zero, a não ser que você antecipe a venda, né? Que é quando você vende parcelado, mas você quer receber o dinheiro amanhã. Aí você antecipa, é como se o Banco Safra pagasse para você e eles ficam com o crédito, né, o valor credor da operação. Mas se você não antecipasse, você não pagava absolutamente nada por 90 dias para trazer novos clientes. E ainda não tinha a questão da fidelidade, né? Então imagine, você poderia muito bem usar os 60 dias, terminar e voltar para sua máquina. Ah, mas isso é sacanagem. Sacanagem nada, sacanagem é você perder dinheiro à toa, né? Então aproveite-se dessas possibilidades. É claro que eles também veem isso como uma oportunidade. Se você vê que você ficou 60 dias com a máquina e ela foi interessante, deu todo o suporte e quando deu um problema te atendeu muito bem, é lógico que isso vai aumentar a possibilidade de você ficar com eles. Se não fosse assim, eles não dariam 60 dias. Não fazem isso porque são bonzinhos, né? Veja isso como uma oportunidade de negócio. Veja você também como uma oportunidade de negócio em que você vai poder usufruir. Você poderia usufruir, porque isso também não está acontecendo mais, tá? Safrapay não tem mais essa política, mas eu só usei isso para ilustrar, para você ficar atento a oportunidades que podem surgir nesse sentido. Tem hoje muitas operadoras de cartão que já oferecem o plano para que você venda e já receba no dia seguinte. Seja você tendo vendido em 2, 3 vezes no crédito, 4, 5, até em 10 vezes, você sempre vai receber no dia seguinte. Só que ela tem uma taxa de antecipação proporcional. Então se você vender à vista para receber em 30 dias, que a gente chama de à vista no cartão de crédito, você vai receber em 30 dias, você antecipou essa venda, você vai pagar proporcionalmente uma taxa menor. Você está antecipando um dinheiro que você receberia em 30 dias. Se você vender em 10 vezes, você vai estar antecipando uma parcela de 10 que venceria só daqui a 10 meses, duas parcelas de 10 que venceria daqui a 9, a 8, a 7, assim por diante. Então você está fazendo uma antecipação maior, você vai pagar uma taxa maior. Então, pegue bem claramente, né, qual que é a taxa que você vai pagar. Se você não entende muito como usar o juros composto, o que você pode exigir de muitos vendedores de máquinas de cartão de crédito é que eles dêem um exemplo de cálculo para você. Olha, faz um exemplo aí para mim, R$1.000. Se eu vendesse em 10 vezes, quanto que eu receberia amanhã? Se eu vendesse em 9, em 8, em 7, e aí ele vai te dando um exemplozinho lá e você consegue pegar. Pelo valor que você vai receber, você consegue entender quanto você está pagando de taxa e de juros ali. Então esse exercício é importante nesses casos em que muitas operadoras estão fazendo isso, oferecendo
para você receber a venda antecipadamente no dia seguinte. Cuidado com isso também, porque se a margem do seu negócio já é super apertada, se a concorrência já é alta, se a sua margem de lucro já é baixa, é claro que você fazer uma antecipação, como de repente uma medida para você ter um fluxo de caixa maior no presente, mas sem levar em conta essas taxas, pode ter um impacto muito grande no seu negócio, que pode parecer que vai aliviar o seu caixa agora, mas pode te gerar um grande problema para o seu caixa no futuro, porque a sua venda está ficando muito mais cara e isso está diminuindo o seu lucro também. Um outro ponto a ser levado em conta também importante é se a máquina de cartão de crédito que você pretende pegar, se ela passa todas as bandeiras de crédito. O que são as bandeiras de crédito? Visa, Master, Elo, Amex, que é o American Express, são algumas das principais. Então, por exemplo, se você tem uma operadora de cartão de crédito que não passa Elo e muitos dos seus clientes possuem cartão Elo, você vai ter um problema. De repente, o seu negócio é um negócio que o nicho dele, né, o grupo de pessoas que ele visa, são mais pessoas de melhor condição financeira. Talvez eles vão ter mais um cartão chamado American Express, que é o Amex. Se a sua operadora de cartão não passa cartão Amex, você vai ter um problema. Então, ter esse cuidado também é super importante. E por último, fique atento aos planos de fidelidade que essas operadoras de cartão oferecem também. Assim como tem o plano de fidelidade do chip do seu celular, que você tem que ficar ali 1 ano com a operadora de telefonia, existem fidelidades também com operadoras de cartão de crédito. Então, algumas oferecem 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Às vezes, para você ter uma taxa menor, você tem que ter uma fidelidade maior. Te dou aqui a taxa menor possível, mas eu quero aumentar essa fidelidade. Em vez de 1 ano, você vai ter que ficar 2 anos com a gente. E aí, será que há uma perspectiva, né, de mudança no cenário econômico, que de repente surjam taxas muito melhores do que você fechou em contrato, e essa fidelidade passa a ser um risco para você? O quanto que isso é benéfico para agora, relacionado ao risco que você vai ter, é um comparativo que você vai ter que fazer uma escolha e assumir um risco. Tudo é risco, né? Para quem é empreendedor, tem negócio, sabe que tudo é risco. Você vai ter que, cada escolha é uma renúncia, né? Vai ter que escolher algo, renunciar a outro, mas tente sempre pesar esses 2 pontos, né? É importante, essa questão da fidelidade. Portanto, esse foi mais um vídeo do canal Gestão a Mais. Falamos aqui dos bancos, cooperativas de crédito, fintechs e operadoras de cartão de crédito também. Esperamos que você possa usar essas informações para fazer uma boa escolha de qual banco ou qual gerente você vai escolher. E uma boa alternativa talvez seja perguntar para pessoas que já se utilizam de bancos: olha, como que é seu gerente? E você, como é seu gerente? E você gosta, você não gosta? Especialmente pessoas que têm conta pessoa jurídica, né? Que são gerentes para negócios, que geralmente são diferentes de gerentes de pessoas físicas. Esperamos que você tenha gostado. Deixe o seu like, diga o que você achou do vídeo, dê sugestões, fique à vontade. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com pessoas da sua família, amigos, para que eles possam se beneficiar também. Um grande abraço e até logo!